Olá, meus amados, eu sou o professor Elson Silveira e vou estar com vocês durante esse curso de extensão de neuroanatomia. Espero que vocês tenham bom proveito desse curso que a Uniateneu está oferecendo a vocês. Neste período estaremos nos relacionando através do portal, onde vocês terão as videoaulas e eu estarei disponível para vocês para tirar dúvidas através do portal também, o qual eu estarei compartilhando com vocês, além das videoaulas, alguns materiais disponíveis que eu tenho e também fazendo algumas atividades. Nos encontraremos nas segundas, quartas e sextas. Nossas aulas terão 30 minutos de duração, na qual a sexta-feira vai ser voltada mais para que a gente possa tirar dúvidas e fazer algumas atividades. E algum material complementar que estarei disponibilizando para vocês. Também no portal tem como fazer chat. Vocês podem também lançar perguntas, dúvidas e fazer questionamentos a respeito das aulas. Tá? Um grande abraço e um bom curso para nós. Então, meus queridos, vamos dar início agora ao nosso curso, tá? É um curso de extensão em neuroanatomia. E, de início, eu sempre gosto de começar minhas aulas conhecendo um pouco as pessoas com quem eu estou lidando. Infelizmente, nossa aula não é presencial, mas eu gostaria que vocês fizessem aí no nosso chat do nosso portal, se apresentassem. Gostaria de conhecer vocês, qual a turma de vocês, o horário de vocês, o que vocês fazem além de estudar radiologia, né? E os anseios de vocês, o que vocês esperam com o curso de radiologia e com a nossa extensão de neuroanatomia. Gostaria também que, se fosse possível, vocês colocassem para mim o que você entende por neuroanatomia, para que a gente possa também abrir uma discussão em paralelo sobre isso e a importância disso. Bom, além de conhecer vocês, é bom que vocês me conheçam também, tá? Como eu já falei para vocês, sou o professor Elson Silveira. Eu sou graduado em medicina veterinária, porém eu ministro aula na área humana. Já desde 2004 eu trabalho na área humana, tá? Sou especialista em vigilância sanitária pela UES, graduado pela UES também. Sou mestre em ciências morfofuncionais pela Universidade Federal do Ceará e estou atualmente cursando doutorado lá também na mesma linha de pesquisa, tá bom? Lá eu trabalho com pesquisas em neurociência, endocrinologia e plastinação também, a qual eu sou coordenador do laboratório lá, tá? Eu tenho experiência em educação superior desde 2004, tanto presencial como à distância. Venho trabalhando com educação à distância na Unilab desde 2014. A Unilab é uma universidade federal, que fica com sede em Redenção e outra sede na Bahia, a qual trabalho nas duas. Tá? Faço aulas presenciais e aulas à distância também. Tá? E também faço semipresencial. Lá eu leciono nos cursos de especialização em gestão em saúde e saúde da família. Também, desde 2019, leciono na Uniateneu, nas disciplinas de anatomia e fisiologia e anatomia seccional. Paralelamente a esse trabalho, eu coordeno o laboratório de anatomia humana lá da UFC e coordeno também o laboratório de plastinação, que caso um dia vocês possam ter a oportunidade de visitar, fica lá no departamento de morfologia da UFC, na Delmiro de Farias, logo atrás da Emoce. Vocês estão convidados, quem quiser aparecer lá para conhecer, terei o prazer de apresentar o laboratório para vocês e também o nosso museu de anatomia. Meus amados, antes da gente entrar no nosso conteúdo de neuroanatomia, eu gostaria de refletir um pouco com vocês que vocês devam ter sempre em mente quais os seus objetivos na radiologia. Eu acredito que a maioria de vocês
tenham entrado para fazer um curso de radiologia, objetivando ter mais oportunidades de emprego. Vocês estão apostando que o curso de radiologia vai trazer novas oportunidades para vocês, de emprego, de salário, tá? E esses objetivos que a gente tem em mente são a motivação que a gente tem para prosseguir, para saltar em cima dos obstáculos que vem aparecendo no caminho. A gente sabe que, e a gente não esperava por isso, que agora, no momento que nós estamos vivendo, não só em Fortaleza, como no Brasil e no mundo inteiro, com a expansão dessa pandemia do vírus coronavírus, tá? Ninguém esperava que isso fosse acontecer, mas nós precisamos ir adiante. Nós não podemos deixar que todas essas coisas nos deixem vencer, tá? Precisamos continuar nossas vidas, estudando, trabalhando e, à medida do possível, avançando. Porque depois que tudo isso passar, eu e você temos que seguir em frente, tá? E temos que estar preparados para o que tem por vir. Então, tem que ter na sua mente os seus objetivos. O que é que você quer com a radiologia e aí ir atrás do seu sonho, tá? Os seus objetivos têm que ser a tua motivação para aprender. Nós sabemos que o curso de radiologia, dentre os cursos técnicos, são um dos cursos que pagam melhor. Em contrapartida, é um dos cursos mais difíceis. Tem que ter empenho de vocês. E a área de anatomia é a área essencial. Vou falar um pouco mais sobre a anatomia, o papel da anatomia dentro da radiologia, dentro da imaginologia, para que vocês tenham como motivação para estudar, tá? Então, o que é que vocês entendem como anatomia? Né? Qual a ligação da anatomia com a radiologia? Isso tem que ser também a motivação de vocês para estar estudando. Tem que ser a motivação de vocês para estar pegando o livro, para pegando o vídeo do professor, as apostilas e os livros que o professor está disponibilizando para vocês e estudando não só no momento do curso de extensão e não só na disciplina. Tem concurso aí pela frente na vida de vocês, tem seleções. E a anatomia ela está intimamente relacionada com a radiologia, com a imaginologia. Então, você tem que estar em mente a importância na anatomia na sua cabeça. Qual a sua perspectiva, né? O que é que você espera aprender? A maioria de vocês já deve ter feito a disciplina de anatomia e fisiologia, ou de anatomia seccionada, ou de posicionamento anatômico, ou ainda está fazendo ou vai fazer. Então, o que é que você espera aprender com isso? O que é que você espera aprender num curso desse de extensão de neuroanatomia, né? Onde você vai usar a anatomia na radiologia, tá? Fiquem com isso em mente. Não tire isso da sua mente, porque isso é a sua motivação para aprender, tá? Não estudem para passar em prova, não estudem para fazer uma prova e passar na disciplina. Estude para aprender. Quem estuda para aprender, passa em qualquer prova, passa em concurso, porque o que você aprende, o que você guarda dentro, é aquilo que fica, tá? E aí você leva para a sua vida profissional. Quando você for trabalhar, na sua vida profissional, você vai ter aquilo ali, tá? Quando você estiver trabalhando, o professor não vai estar lá, o livro não vai estar lá, a apostila não vai estar lá. Quando você estiver na entrevista de emprego, o colega não está lá do seu lado, o professor não está do seu lado. É o que você aprendeu, é o que você estudou. Então, é hoje, tá? Esse dia hoje é o dia importante para você. Eu vou estudar, vou pegar o material da disciplina, da extensão e vou me debruçar porque isso vai fazer uma diferença na minha vida. Tá bom, pessoal? Esse é o recado que eu gosto de dar sempre para meus alunos. Toda aula eu faço isso, toda aula minha eu gosto de começar com esses pensamentos. Eu gostaria que vocês refletissem sobre isso e levem isso para a vida de vocês, tá bom? Então, gente, qual será o nosso objeto de estudo durante esse curso de extensão? Durante esse curso de extensão, nós estudaremos o sistema nervoso propriamente dito, né? A neuroanatomia. A anatomia macroscópica e microscópica e suas funções do sistema nervoso central e periférico, tá? Principalmente com mais ênfase no sistema nervoso central, tá bom? O sistema nervoso, gente, a gente já estuda ele durante nossas disciplinas, que vocês já
já estão acostumados com elas, né? Alguns de vocês já passaram por elas, outros estão cursando e outros ainda vão cursar as disciplinas de anatomia e fisiologia humana, tá? E anatomia seccional. Nessas disciplinas, nós estudamos o sistema nervoso também. Claro que o estudo é um pouco superficial por conta da nossa carga horária. E aí, esse curso de extensão ele vem como uma ferramenta a mais para que a gente possa não se aprofundar um tanto, porque a nossa carga horária ainda assim é baixa, né, 6 horas, mas a gente possa adquirir um conhecimento extra sobre o assunto, tá bom? Que possa ajudar vocês no dia a dia, no exercício do trabalho de vocês. Então, gente, o sistema nervoso ele é o sistema mais complexo e mais diferenciado do organismo, né? Quando a gente estuda anatomia e fisiologia, a gente estuda normalmente através da anatomia sistemática. Na anatomia sistemática, a gente estuda a anatomia por sistemas. Sistema nervoso, sistema circulatório, motor, sistema tegumentar, endócrino, né, digestório. A gente estuda esses sistemas separadamente. E desses sistemas, o sistema nervoso é o mais complexo. E ele é o mais diferenciado, tá? E ele é o primeiro a se formar no indivíduo. Quando a gente está em processo de formação, desde o óvulo até o nascimento, após a fecundação, as células que se formam a partir do óvulo, elas começam a se diferenciar, a se multiplicar, até formar tecidos diferentes. Células vão se transformar em sistema nervoso, outras no seu fígado, outras células vão se transformar no aparelho digestório, nas suas pernas, nos seus braços. E aí, durante esse processo de desenvolvimento, o sistema nervoso é o primeiro que se forma, né? É o primeiro que começa a se formar. E também é o último a terminar de completar o seu ciclo de desenvolvimento. Mesmo após o nascimento, o nosso sistema nervoso ainda não está completamente formado. Ele continua se desenvolvendo, ele continua formando novas ligações, os seus neurônios continuam fazendo novas sinapses, né, ligações para que o seu sistema nervoso ele se desenvolva por completo. Então, gente, o sistema nervoso ele é bastante complexo e ele é responsável por diversas funções orgânicas do nosso corpo. O sistema nervoso ele faz a integração entre o meio ambiente. Desta forma, ele controla e coordena os estímulos que foram aplicados ao corpo, interpretando e desencadeando respostas. Né? E ele também integra outros sistemas. Por exemplo, se você começar a correr, tá? O sistema nervoso vai detectar a sua atividade física, a necessidade que os seus músculos vão ter de mais oxigênio, de mais nutrientes, é o que é que ele vai fazer? Ele vai acelerar a sua frequência respiratória para fornecer mais oxigênio, ele vai aumentar a sua frequência cardíaca, a dilatação dos vasos que estão naqueles músculos envolvidos no movimento, para que lá chegue mais suprimentos, né, para o gasto maior de energia. Tá? O seu corpo, por exemplo, ele pode detectar no meio ambiente que está frio. E aí, ele detectando que está frio, ele vai fazer com que o seu corpo tome alguma providência. Ele vai informar a sua parte consciente que está frio e você vai tomar a decisão de procurar um local mais quente ou se agasalhar. E ele também vai tomar decisões por você, por exemplo, aumentando a sua movimentação, né? Diminuindo a circulação de sangue na periferia para que o sangue não se resfrie. Ele vai fazer com que você comece a tremer para gerar calor, tá? Então, o sistema nervoso ele coordena várias coisas ao mesmo tempo, sem mesmo você saber que isso está acontecendo. Outro grande exemplo é você estar aí assistindo a aula e respirando. Você não está preocupado. Vou respirar, vou expirar, vou inspirar, vou expirar. Não, seu sistema nervoso ele está coordenando isso aí por você sem a sua consciência saber disso, né? Nós temos atividades autônomas que acontecem sem a sua consciência e as atividades conscientes, tá bom? E aí temos atividades emocionais, o sistema de defesa, né, do nosso corpo. A dor, por exemplo, é um sistema de defesa, né?
Você está aqui e aí de repente você encosta sua mão num objeto quente, de repente você puxa a mão, tá? Antes mesmo de pensar naquilo ali, a sua mão ela já sai logo daquele local que está quente para evitar um dano, né? Então, um sistema de defesa, tá bom? Então, o sistema nervoso ele reage a esses estímulos e ele interpreta informações do funcionamento do próprio organismo. Por exemplo, ele detecta a textura que o alimento está na digestão, se ele pode ou não passar por uma etapa posterior da digestão, se tem que aumentar a velocidade do trânsito gastrointestinal através do peristaltismo, se tem que lançar mais ou menos enzimas naquele alimento para que ele possa ser degradado. Tá? Ele detecta, por exemplo, que comprimento estão as fibras do seu músculo, se seu braço está contraído ou relaxado. Não, ele está contraído só a metade. Se eu estou segurando algo pesado ou leve. Tá? Tudo isso o sistema nervoso ele detecta e aí ele processa essas informações, manda essas informações para regiões do cérebro responsáveis por elas e lá se toma decisões e essas decisões se transformam em uma reação, tá? Ou de movimento ou de uma reação de algum órgão do corpo, tá? Como, por exemplo, produção de hormônios, tá? Alguma coisa assim. Bom, gente, eu estou aqui segurando aqui na minha mão. Isso aqui é um cérebro, tá? Tá bom? Olha só. Professor, isso é um cérebro de verdade? É sim, é um cérebro de verdade, tá? Ele é plastinado, tá bom? Não sei se algum de vocês já teve alguma aula comigo, e os alunos que já tiveram aula comigo, eles já estão acostumados com esse material, alguns deles já visitaram o laboratório de anatomia da UFC e o laboratório de plastinação. E a plastinação é uma técnica de conservação de peças anatômicas que ela deixa a peça com borracha, independente de ser sistema nervoso ou qualquer outro tipo de material humano ou animal. Né? Ela retira todos os líquidos e gordura dos tecidos e substitui por um polímero. No caso dessa peça aqui que eu estou comigo, né? é um cérebro, né? E ele está plastinado em silicone. Então, é incorporado à estrutura celular do tecido uma borracha, né? O silicone. Ele entra dentro dos tecidos e é agregado e se transforma e fica assim, né? Com aspecto emborrachado, parece algo de verdade, né? Aliás, ele é de verdade, né? Na verdade, parece como se fosse algo sintético, tá? Então, isso aqui é um cérebro de verdade, tá? E aqui vai ser um dos objetos de estudo que a gente vai fazer durante esse curso, e eu vou estar compartilhando com vocês e usando esse material aqui para a gente facilitar a compreensão, tá bom? O sistema nervoso, ele é composto não só pelo cérebro, tá? O cérebro é apenas uma parte dele, tá? O sistema nervoso ele é composto pelo cérebro, o encéfalo, no caso, que é composto pelo tronco encefálico, cerebelo e cérebro, né? E pela medula, né? E esses compõem o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, que é o centro de comando do nosso corpo, ele está localizado dentro da nossa caixa craniana e dentro do canal medular, que fica dentro da nossa coluna vertebral. E aí nós também temos o sistema nervoso periférico, que eu vou falar separadamente deles, tá? Que são os nossos nervos, né? Existem os nervos cranianos, que saem direto da cabeça, né? Que vão para a face, pescoço. E existem os nervos espinhais, que saem da nossa medula, né? Da medula espinhal, que fica dentro do canal medular. Tá? E se distribui por todo o corpo. Existem aqueles nervos que são motores, né? Que vão para os músculos. Existem aqueles nervos que são sensitivos, que vão para as terminações nervosas captar informações. Tá? Então, o nosso sistema nervoso ele vai estar localizado dentro da caixa craniana, e para que a gente tenha uma certa compreensão sobre isso e relembre um pouco do assunto, eu vou mostrar um pouco do sistema, principalmente na região da cabeça, né, os ossos do crânio, tá, qual estão localizados o sistema nervoso
e uma pincelada nas vértebras, né, tá? Eu tenho aqui também, pessoal, uma base, tá? Uma base de crânio, tá? Essa base de crânio é humana mesmo, de verdade, tá bom? É da Universidade Federal do Ceará, tá? Que eu trouxe aqui para colaborar com vocês, para que a gente possa compreender melhor as estruturas. E aí, uma das primeiras coisas que a gente tem que ter em mente, tá bom? É que o sistema nervoso ele vai estar localizado em grande parte aqui dentro, né? Dentro do crânio, tá bom? Então, dentro do crânio, da nossa caixa craniana, a gente vai encontrar o nosso sistema nervoso. É claro que aqui eu estou sem a calota, né? Tá bom? Então, o cérebro vai estar dentro aqui da nossa cabeça. Boa parte do nosso sistema nervoso está protegido pelo crânio e pelo canal medular, tá? E nós vamos dar agora uma revisada nessas estruturas que formam esse arcabouço protetor do sistema nervoso. Também é importante a gente revisar essas estruturas ósseas, porque as estruturas ósseas que envolvem o nosso sistema nervoso, elas servem de referência quando a gente vai visualizar essas estruturas nas imagens, né? Quando você pega uma tomografia, por exemplo, ou uma ressonância, né? Você vai tomar por referência para situar o nível daquela imagem onde você está pelas estruturas ósseas. Por exemplo, se você for fazer um corte axial e está vendo imagens de tórax, ou então da própria medula, né, dentro do canal medular, você vai saber em que porção da medula você está pelo nível da vértebra que você identificou, tá? Ou então você vai localizar alguma estrutura, por exemplo, onde está a hipófise, pela visualização da célula turca, do osso esfenoide, né? Tá bom? Então, as estruturas ósseas que compõem o nosso corpo e o canal medular, elas servem de referência tanto para localizar como para distinguir. Tá? Gente, o objetivo de mostrar esse material para vocês não é ensinar vocês a anatomia do sistema esquelético, é só revisar para que a gente não passe batido e venha entender. Tá? Então, rapidamente, vou só falar aqui os nomes dos ossos para a gente refrescar a memória, né? Tá bom? Então aí, ó, vocês vão acompanhar aí no slide, né, no número 1, né, nós temos, eu vou até mostrar para vocês aqui no crânio, a imagem vai ficar pequena, mas vocês vão ver. Nós temos aí a maxila, né, tá, que é onde ficam os dentes, tá bom? No número 2, nós vamos ter aí o osso zigomático, tá? Que é esse osso que eu estou pegando aqui, dá para vocês verem aqui na imagem, pequenininho, tá bom? No número 3, nós vamos ter aí o osso nasal, e no número 4, nós temos aí o osso lacrimal, tá? O osso lacrimal vai estar abrigado aí dentro da maxila. No número 5, vai aparecer a face orbital do osso etmoide, tá bom? O número 6 é o osso frontal, né, gente? Tá? O número 7 é a asa maior do osso esfenoide, tá? Número 8, osso parietal. Número 9, temporal. Aí eu gostaria de destacar aí para vocês, né, no temporal, né, a parte escamosa aí em cima, tá? O arco zigomático, né? No arco zigomático ele é composto pela parte temporal, né, o ramo temporal do zigomático e o ramo zigomático do temporal, né? E aí também no temporal a gente vai ter a articulação do ATM, né, junto com o côndilo da mandíbula, aí no número 12, tá? Esse buraquinho logo atrás do número 12 aí é o meato acústico externo, né, que pertence também ao osso temporal, e logo atrás, né, nós temos o processo mastoide, né, tá? Que só pelo processo mastoide aí, dando uma visualizada na glabela aí no número 6, no temporal, a glabela é essa região aqui, a gente pode concluir que esse crânio aí é feminino, né? Então, no número 10, nós temos aí a mandíbula, e no número 11, lá atrás, a gente consegue visualizar o osso occipital, tá?
O meato acústico que eu acabei de falar, nesse crânio mais branquinho aí, a gente vê ele no número 25 aí, né, que aparece na imagem, tá bom? E o 27, o processo mastoide. É claro que existem muitas outras estruturas que dá para a gente ver no crânio, né, como, por exemplo, as suturas, né, a sutura coronal aí que está entre o 6 e o 8, né, entre o osso parietal e o frontal, né, a sutura escamosa que vai aí entre o número 8 e o número 9, né, o temporal e o parietal, e diversas outras estruturas que são importantes, né, para a gente localizar as imagens. Tá? Só uma curiosidade, a sutura coronal, que é essa aí que está entre o 6 e o 8, é ela que batiza o nome do plano, que é o plano frontal, né? Por isso que ele recebe esse nome de sutura coronal, porque esse plano ele atravessa a sutura coronal. O nome da sutura que está entre os dois ossos parietais, aqui no meio da cabeça da gente, o nome dela é sutura sagital, e ela também batiza o plano sagital, né? O plano sagital é aquele que divide as estruturas em um lado direito e esquerdo, né? Então, essa sutura também batiza esse plano, né? Ele recebe esse nome por causa dessa sutura. Só uma curiosidade, né, para que a gente possa prosseguir, tá bom? E aí, nesse slide aí, vocês podem revisar depois, dando pause no vídeo ou voltando, né? Tá aí o gabaritozinho aí da imagem, né? Mas eu creio que vocês todos já devam saber de qual é salteado isso, tá? Aqui, gente, eu não vou falar todas as estruturas para a gente não perder muito tempo, mas eu gostaria que nessa imagem aqui, na imagem, nós temos uma base de crânio, assim como essa que eu trouxe para vocês verem, né? As fossas, né? No A, a gente tem a fossa anterior, tá bom? A fossa anterior, que é onde fica localizado o lobo frontal. No B, aí, a gente tem a fossa média, ou fossa temporal, que é onde vai se localizar os lobos temporais, né? E no C, lá atrás, nós temos a fossa C, né, que é a fossa posterior ou fossa occipital. Alguns chamam também, alguns livros, de fossa cerebelar. Tá? É importante eu saber isso aí porque é uma questão de localização, principalmente quando eu falo de anatomia seccional, para a gente se localizar nas imagens, né? Os compartimentos que formam a nossa caixa craniana. Tá? E aí, só para a gente não perder o fio da meada, rapidinho aí, no 17 nós temos a crista Galli, tá? Que é ela dá continuidade à lâmina perpendicular do osso etimoide, que vai para dentro do nariz, né? Que ela forma o septo nasal e ela se continua com a crista Galli aí para dentro do crânio. Tá? E no 18, que é o teto do osso etimoide, né? Que forma a lâmina crivosa, ela é cheia de furinhos, né? E é por esses furinhos aí que passam os nervos olfatórios. Tá? No 20 aí é o teto da órbita, né? A parte frontal, uma dessas partes aí pertence ao osso frontal e a parte mais de trás aí vai pertencer ao osso etimoide, a asa menor do esfenoide, né? Tudo bem? Aí no número 24, gente, é a cela turca, né? Onde fica localizada a hipófise, pertence ao osso esfenoide, tá bom? No número 38, aí, eu não vou falar todos, né? Nós temos aí um forame muito importante do nosso crânio, não vou falar todos, que é o forame magnum, tá? O 36 aí, que a gente está vendo, né? Ele é o processo petroso, né? Do temporal. Dentro do processo petroso, a gente está localizado os ossos do ouvido, né? O nosso ouvido médio e interno, tá bom? Deixa eu ver aqui mais uma coisa importante. Na outra imagem, né? Que é uma visão inferior, né? É uma visão caudocranial, né? Tá? Nós vemos aí no número 1, né, a maxila, e no número 15 o osso palatino. Lá atrás, no 18, a gente vê o osso vômer, né? No 16, a fossa nasal, a parte posterior da fossa nasal. Que nas laterais a gente vê os processos pterigoides e o âmago do pterigoide aí. Os processos pterigoides medial e lateral estão representados aí pelo 19, tá bom? O 33 aí também na outra imagem, né, é o forame magnum, né? No 37 a gente vê o arco zigomático, tá bom? Foi só uma recapitulação, vocês depois dão uma olhada no atlas, né, para tirar as dúvidas, né? Uma estrutura que eu gostaria de ressaltar também nessa segunda imagem aí, na imagem
que está aí da base do crânio na vista inferior, seria o número 35, que são os côndilos do occipital. Os côndilos do occipital, eles se articulam com o atlas, que é a primeira vértebra cervical, tá? Bastante importante, né? Todo o peso da cabeça é exercido em cima desses côndilos e é transferido para o osso atlas, né? E daí transferido o peso todo para a nossa coluna, tá bom? E aqui uma vista medial, né? Um corte sagital aí, onde a gente também vê as mesmas estruturas, né? Vou começar lá da frente, do 10 o osso nasal, o 3 a maxila. O 4, gente, ele é o osso concha. Nós sabemos que a concha nasal superior e a média pertencem ao etmoide, mas a concha nasal inferior é um osso isolado, né? Por isso que ele está aí, o número 4. E logo atrás dele nós vemos aí o osso palatino, tá bom? No número 5, né, nós temos representado aí o osso esfenoide, só com uma visão medial. Dá para ver aí a cela turca, né? E bem onde está o 5, o número 5, né, é o seio etmoidal, tá? Aí no 11, né, o osso etmoide, né? Tá? Desculpa, o 5, seio esfenoidal, tá? É o osso esfenoide com suas conchas e o teto, que é a lâmina crivosa, e essa pontinha subindo para cima é a crista galli, tá? O número 1 nós temos a mandíbula, no número 7 o osso occipital, o número 6 a visão interna do osso temporal, né? Número 8 parietal, 9 o frontal, tá? E aí novamente vocês podem notar aí, ó, A, B e C, né? A fossa anterior ou frontal, B a fossa temporal ou média e C a fossa posterior ou occipital, que são regiões localizadas dentro do cérebro, tá? São cavidades dentro do cérebro, tá bom? E aqui mais uma vez uma visão anterior, tá? Eu vou deixar essa imagem aí para vocês dar uma revisada mais posteriormente, para que a gente não se alongue muito, tá bom? Essa aqui, gente, é uma imagem radiográfica, né? Nessa imagem radiográfica a gente consegue ver todos esses ossos que formam o nosso crânio e ainda algumas outras particularidades, né? Como os seios da face que aparece aí, tá? Eu vou apontar aqui para vocês, ó, aqui no osso frontal a gente consegue ver a silhueta do seio frontal. E dentro da maxila a gente também consegue visualizar o seio maxilar, né, representado aqui no desenho, tá? Então, o importante quando você for olhar as imagens, principalmente quando chegar nas imagens de tomografia e ressonância, é conseguir reconhecer as mesmas estruturas que você vê, por exemplo, num crânio, reconhecer na imagem, tá bom? Olha só aqui, que rico nessa imagem, dá para ver a silhueta da sutura sagital, né, na parte posterior aí dos ossos parietais, tá bom? Dá para ver também, sabe o que, gente? Aqui, ó, a região da crista galli e a sobreposição dela em cima da lâmina cribiforme aqui, né? Tá? E lá atrás, né, dá para ver a sobreposição da imagem com a cela turca, que fica logo atrás aqui, tá bem? As conchas nasais a gente vê bem definida, né? Tá? O globo ocular. Aqui mais uma vez, né, os seios da face, né, que é o que a gente viu na imagem anterior, tá bom? E aqui, gente, a gente também pode visualizar no crânio, né? Aqui nós temos duas imagens anteriores, né? Antero-posterior, tá? São duas imagens planas, em plano coronal, mas as duas foram feitas de forma diferente. Uma em PA, né? AP, e a outra em oblíquo, né? E essa imagem oblíqua nos propiciou visualizar com mais clareza, por exemplo, o seio frontal aqui e o seio maxilar, né? Só que aqui são de pessoas diferentes, né? Inclusive essa aqui usa até aparelho, né? Bom, mais uma vez aqui para vocês verem, tá certo? E aqui também para a gente visualizar, né? Uma imagem feita em PA e outra em AP, tá? Como elas se diferenciam, né? O que vai se destacar mais são as estruturas que estão anteriores, que é onde o raio ele incide primeiro, né? Tá bom? Imagens panorâmicas, né? Todas elas diferenciam a forma como você
visualiza a imagem de cabeça e pescoço, tá bom? Então, meus amados, a gente já visualizou aí a compreensão do que seria o sistema nervoso, suas principais funções e onde ele se localiza, né? Revisamos um pouco aí das estruturas cranianas, né? Para que a gente tenha noção de onde está localizado o nosso sistema nervoso. Então, no nosso próximo vídeo, a gente vai abordar as divisões do sistema nervoso central e periférico. Tossi, mas eu não estou com coronavírus, tá, gente? Nós vamos abordar também a classificação, as classificações, as divisões das estruturas que compõem o sistema nervoso. E aí nós vamos começar a nos debruçar na anatomia particular de cada estrutura, vendo seu formato, localização e as suas funções. E eu vou também agregar isso tudo ao mesmo tempo. Isso vai ser bom para quem já viu anatomia e fisiologia e já viu anatomia seccional. Vou agregar junto com isso aí a anatomia em secção e nós vamos ver algumas imagens, tá? Algumas imagens para que a gente possa ter uma visão do todo do que é o sistema nervoso, tá? De como ele aparece nas imagens, tá bom? Que é o objetivo principal do nosso curso, né? A gente faz radiologia e dentro da radiologia o nosso objetivo principal é reconhecer as estruturas anatômicas na imagem, né? Independente de que tipo de imagem que a gente vai visualizar, tá? Então, gente, hoje foi só uma introdução do que vai ser nosso curso, tá? E na nossa próxima aula a gente vai abordar especificamente. A cada aula a gente vai abordar estruturas diferentes. Primeiramente a gente vai ver as divisões, a estruturação do sistema nervoso e depois nós iremos nos debruçar especificamente em cada estrutura, em cada região. Tá bom? Então, até a próxima aula. Um grande abraço a vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Grande abraço.